Vamos fazer revisão dessa aula para nós entendermos melhor esse processo da Primeira Guerra Mundial. Como é que se dá esse processo, quais são as fases dessa guerra e como é o desfecho dessa guerra. Na tela para vocês, aula de número 7.2 aí, que nós estamos tratando sobre a Primeira Guerra Mundial, a segunda aula, parte 2 dessa Primeira Guerra Mundial. É interessante nós observarmos esse bloco de países. Aqui, eu coloco um mapa para vocês dessa Tríplice Aliança, quem era que fazia parte dessa Tríplice Aliança e quem fazia parte da Tríplice Entente. A Tríplice Aliança ela foi formada primeiro pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro, e pela Itália. E a Tríplice Entente entra Inglaterra, a França e a Rússia, que recebe esse nome de Entente porque era um entendimento entre a França e a Inglaterra. Então nós temos aí a Itália, a Bulgária e a Turquia, elas vão entrar na Tríplice Aliança em 1914. E a Itália vai sair da Tríplice Aliança em 1915 e vai para a Tríplice Entente. A França, a Inglaterra e a Rússia, elas vão ganhar como aliados a Bélgica, vão ganhar a Sérvia e a Itália, vão ganhar a Grécia, o Japão e os Estados Unidos em 1917. E com isso eles vão se fortalecer para a Primeira Guerra Mundial. O Brasil também entra. O Brasil declara guerra à Alemanha e entra ao lado da Tríplice Entente. E qual era a função do Brasil? A função do Brasil seria patrulhar ali o Atlântico Norte e oferecer produtos alimentícios, dar um suporte a essa guerra. Mandou aviadores para lá, para a Europa, para guerrear na Europa. A principal fase da guerra, vamos entender essa fase da guerra. A primeira fase da guerra é a guerra de movimento, uma guerra rápida. A Alemanha, rapidamente já estava a 50 quilômetros lá da capital francesa, já estava rapidamente próximo da França, por essa guerra ser uma guerra rápida, uma guerra de movimento. Tá? Não confunda aí essa guerra de movimento aí com outra guerra que vai ter lá na Segunda Guerra Mundial, tá? Dentro dessa ofensiva também alemã. A segunda fase da guerra vai ser guerra de posição ou guerra de trincheira, de 1915 a 1917. Aqui, ó, isso é representação do que era trincheira. Olha o pessoal aqui, ó, colocava isso aqui na frente para tentar evitar que eles pudessem atirar e não recebesse um tiro, uma bala, porque as pessoas rapidamente morriam nessas trincheiras. Imagine passar um bombardeio aqui e soltar uma bomba aqui. Imagine quando foram os tanques de guerra, aqui, os tanques de guerra, passando por cima dessas trincheiras. Cruel, né? E a terceira fase da guerra, que vai ser a guerra de movimento, que é essa fase final. O fim do conflito. Se dá o fim do conflito aí, nós temos aí 9 milhões de soldados mortos, 21 milhões de feridos. Só de civis foram 10 milhões de civis mortos, gente, vítimas dessa guerra. 11 de novembro de 1918, era assinado o Armistício de Copenhague. Tratado de Versalhes, celebrado em 1919. A paz dos vencedores. Integrar a França à região da Alsácia-Lorena, pagar enorme indenização em dinheiro e entregar o material bélico e de transporte aos países vencedores. E a Alemanha ela teria que reduzir o seu poderio bélico do exército. Detalhe para vocês, alunos. A Alemanha ela não vai aceitar essa derrota. Nunca vai aceitar essa derrota. E olha que os Estados Unidos ajudou a Alemanha financeiramente, só que lá dentro da Alemanha vai crescer um movimento nacionalista chamado nazismo. E esse nazismo é que vai desencadear a Segunda Guerra Mundial. Faça atividade que eu já volto com vocês fazer a correção. E aí, fizeram? Tranquilo? Responderam? Vamos lá para a gente não perder tempo, vamos lá, atividade.
Atividade, agora é com você aí fazendo atividade. E o que fala a primeira atividade? A primeira atividade, ela fala assim, ó. O governo do Brasil foi o único da América do Sul a entrar efetivamente nesse conflito e declarar a guerra à Alemanha. Aí fica como pergunta, qual a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial? Na Primeira Guerra Mundial, tá? Não confundam a primeira com a segunda. Primeira Guerra Mundial. Reativou os seringais da Amazônia? Não, daqui vai ser lá para a Segunda Guerra Mundial. Em 1943, vai ser criado o Território Federal do Guaporé, vai ser assinado em 1942, aí, lá na Segunda Guerra Mundial, um tratado. Então, isso aqui não tem nada a ver com a Primeira Guerra Mundial. Cooperou com os ingleses e patrulhou o Atlântico Sul e enviou médicos e aviadores à Europa? Opa, parece que nós falamos sobre isso. Mandou a FEB para o fronte italiano? Pessoal, a FEB, as Forças Expedicionárias Brasileiras, assim mesmo como a FAB, Força Aérea Brasileira, só vão ser enviadas na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial. A FEB, é claro que eles mandaram aviadores, mas a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, para o fronte italiano, só vai ser enviada na Segunda Guerra Mundial, quando sim a Itália era inimiga na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a Itália era amiga, então também não tem nada a ver com a Primeira Guerra Mundial essa resposta aí. Letra D. Extraditou prisioneiros alemães para forçar uma aliança? Será? Não, aqui também foi a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, Olga Benário vai ser extraditada. Assistam o filme Olga, que vocês vão entender isso aí. Se aliou à Tríplice Aliança e lutou na Normandia? Também não. Ele não se alia à Tríplice Aliança, não se alia aos alemães. E não vai lutar na Normandia, não. Errada também isso daí. Então, papel do Brasil. O Brasil entra na guerra. Os Estados Unidos estão entrando, o Brasil da América do Sul vai entrar. E o Brasil, ele diz, olha, o Atlântico Sul, aqui onde eu estou, eu vou patrulhar o Atlântico Sul. Eu vou mandar aviadores para vocês, para ajudar no conflito aéreo. E vou também ajudar na questão do abastecimento, vou mandar médicos, vamos mandar alimentos. Então, essa vai ser a participação do Brasil. O Brasil não tem um destacamento militar, tipo como foi na Segunda Guerra Mundial, a FEB, as Forças Expedicionárias Brasileiras, que foram para o fronte, não tiveram destacamento militar. Foi apenas essa a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Por isso que a resposta correta é a letra B. Cooperou com os ingleses, patrulhou o Atlântico Sul e enviou médicos e aviadores à Europa. Vamos para a segunda? A segunda é interessante que nós vamos olhar o texto aqui. Ó. Leiam esses textos. A defesa e a soberania de determinados grupos minoritários e nacionalistas levou as grandes nações industriais a empreender pequenas guerras que potencializavam as diversas animosidades. Neste aspecto, compreendemos a realização de uma corrida armamentista que alcançaria seu auge antes da Grande Guerra iniciada em 1914. Tivemos corrida armamentista? Tivemos. Tivemos pequenos conflitos, como foi a Alsácia-Lorena, como foi conflito dos russos ali com o Império Otomano? Tivemos. Então, será que essa daqui está correta? A segunda. Ao contrário do previsto, a Primeira Guerra Mundial não foi resolvida em um curto prazo de tempo. A fragilidade militar... Ok, isso aqui, até aqui está ok. A fragilidade militar das nações envolvidas na guerra... Fragilidade militar?
Será que tem uma fragilidade militar dessas nações? Dificultou o aparecimento de um vencedor em conteste. Tem vencedor em conteste na guerra? E fez com que a batalha se arrastasse ao longo de 4 anos e 3 meses. Fragilidade militar, vencedor em conteste. Sei não. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa começou a sofrer uma verdadeira crise de valores. Certíssimo isso aqui. A Europa, ela entra em ebulição dentro dessas crises de valores lá. Em meio às desilusões, um continente destruído, a tendência comunista e fascistas começaram a atrair boa parte da população. Certíssimas daí. Vamos começar por essa daí, falando disso daí. Termina a Primeira Guerra Mundial. A Rússia, lembra que a Rússia saiu para fazer a Revolução Socialista? Então a Rússia ficou intacta, fazendo a revolução lá e tentando resolver seus problemas internos, enquanto o restante da Europa se destruía. Os Estados Unidos ficou crescendo, tanto é que nós vamos ter um milagre de crescimento dos Estados Unidos muito grande. Ele vai ser o modelo norte-americano, vai ser o sonho norte-americano. Só que dentro da Europa, tanto esses movimentos totalitários chamados socialismo e nazifascismo, eles vão crescer muito dentro da Europa. E vão atrair a burguesia, vão atrair trabalhadores por um lado, a burguesia para o outro, que vão ver nesses movimentos algo mais seguro para seguirem. O processo democrático não é visto com bons olhos naquele momento na Europa. As pessoas dentro do desespero, a Alemanha dentro da sua humilhação, ela vai cair no colo do nazismo e do fascismo. É por isso que a resposta correta daí é, na tela para vocês, a única afirmativa que está incorreta é a afirmativa 2. Lembra da afirmativa 2? O que que fala? Ao contrário do previsto, a Guerra Mundial não foi resolvida em um curto prazo de tempo. Quando fala sobre a fragilidade militar, eles não têm fragilidade militar. Dificultou o aparecimento de um vencedor em conteste. O vencedor em conteste foi a Tríplice Entente. E fez com que as batalhas se arrastassem ao longo de 4 anos e 3 meses. Batalha se arrastou. 14, 15, 16, 17 e 18. Certo? Vamos para a próxima? É coerente com as razões que levam à Primeira Guerra Mundial. É coerente. O que está de acordo? O que está em coerência com o que levaram à Primeira Guerra Mundial? Um dos fatores que contribuiu para o final do confronto foi a entrada da Rússia na guerra? Não. Será que a Rússia entrou na guerra? Pois tinha um exército grande e bem preparado? O processo de imperialismo promovido pelas grandes potências capitalistas europeias, principalmente França, Inglaterra e Alemanha, gerou conflitos e até confrontos pela disputa de território, a ponto de desencadear a Primeira Guerra Mundial. Será que isso está certo? Temendo a ofensiva alemã, Japão, Inglaterra e França formaram a Tríplice Aliança? Ai, meu Deus, quem era a Tríplice Aliança, gente? Seria o Japão, Inglaterra e França? Não, Inglaterra, França e Rússia fizeram a Tríplice Entente, não a Tríplice Aliança. O início da guerra se deu quando as tropas alemãs invadiram a Polônia. Mais uma vez ele mete a Segunda Guerra Mundial aqui no meio, apresentando ao mundo a famosa Guerra Relâmpago. Guerra Relâmpago, que eu estou te falando, não é diferente de guerra de movimento. Guerra Relâmpago vai ser na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, essa também está incorreta. Nenhuma das alternativas acima. Será que nenhuma das alternativas acima? Nós já falamos. A corrida armamentista, a corrida imperialista, a corrida dentro desses países capitalistas que estão se desenvolvendo na Europa, a França, a Inglaterra e a Alemanha,
vão gerar esse conflito conflito territorial, conflito pela busca de mercado. A Alemanha olha assim para esses países que estão ficando ricos com suas colônias e vai dizer, não, eu quero um pedaço desse bolo. Percebam vocês que tudo é interesse econômico, basicamente. Interesse dentro do sistema capitalista. E quem morre no lugar deles? O soldado que nem sabe o que está acontecendo. Vocês acham que o grande empresário que queria mais lucro vai morrer na Primeira Guerra Mundial? Primeira Guerra Mundial se estoura, ele está ganhando, a indústria dele ele transforma de panela para armamento, ele continua ganhando. Resposta correta? Tela para vocês. Letra B. Letra B, que fala o processo de imperialismo motivado pelas grandes potências capitalistas europeias, principalmente a França, Inglaterra e Alemanha, gerou conflitos e até confrontos pela disputa territorial a ponto de desencadear a Primeira Guerra Mundial. Vamos aqui para a quarta questão. É uma questãozinha pequena aí para vocês. Fala o seguinte. Selecione a alternativa que apresenta uma das fases da Primeira Guerra Mundial. Guerra relâmpago, eu pergunto para vocês. Faz parte da Primeira Guerra Mundial? Da agora nós comentamos isso. Faz parte? Ou guerra relâmpago relaciona-se à Segunda Guerra Mundial? Corrida nuclear faz parte da Primeira Guerra Mundial? Ou seria aqui é Segunda Guerra. Aqui a corrida nuclear vai ser na Guerra Fria. Guerra de trincheiras faz parte da Primeira Guerra Mundial? Será que é essa daqui? Derrota do eixo. Isso daqui, gente, é Segunda Guerra Mundial. Opa, deixa eu apagar aqui, cadê minha borracha? Segunda Guerra. Avanço do Exército Vermelho. Pessoal, o Exército Vermelho também vai avançar na Alemanha. Deixa eu fazer aqui. Minha professora de didática queria dizer, a letra está muito feia. Daqui seria a Segunda Guerra Mundial. Então, o que tem da Primeira Guerra Mundial? O que tem da Primeira Guerra Mundial é a parte mais cruel da guerra, que foi a segunda fase, que foi a Guerra de Trincheiras. A Guerra de Trincheiras, o exército ele vai estar avançando, só que ele não podia mais perder o território. Como fazer para não perder mais esse território? É aí que eles vão começar a cavar valas, ali que eu mostrei já algumas fotos para vocês, vão começar a cavar valas, e essas valas que vão ser cavadas, eles vão ficar ali por meses, até anos, defendendo aquela posição, morando dentro de buraco, guerreando dentro de buraco, morrendo dentro de buraco. Valas, túneis. Então, para passar de uma região para outra, eles cavavam túneis, para não ser bombardeado, sair com segurança. Olha como se dá a guerra de fronteira. E não esqueça que eu falei para vocês assistirem o filme Cavalo de Guerra. Procure lá no YouTube que vocês vão encontrar aí Cavalo de Guerra. Então, na tela para vocês, a questão correta é a letra C, Guerra de Trincheiras. E assim, encerramos mais uma aula de História. Mas a guerra ainda não acabou. Vamos ver o que acontece após o final da guerra? Na próxima aula, é claro. Até lá.